E continuando a nossa série em busca do melhor notebook gamer custo-benefício da atualidade, hoje é dia de analisar o Asus TUF Gaming F16 equipado com a RTX 3050. E a nossa missão é descobrir se essa versão do F16 é realmente boa, se é melhor do que os seus concorrentes e se vale a pena investir a sua grana. Então eu só peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ajude a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos. E caso você queira comprar qualquer uma dessas máquinas, a gente vai deixar o link aqui na descrição com os melhores preços atualizados diariamente. E se quiser aproveitar ainda mais ofertas, a gente também vai deixar aqui na descrição o link dos grupos de ofertas e também um link da nossa comunidade. Então agora, bora pro vídeo. Aqui temos aquela caixinha padrão da linha F16 com a logo TUF Gaming centralizada. Na parte traseira da caixa temos essa etiqueta mostrando a versão específica. No caso dessa aqui, que é a versão mais básica, vem equipado com o processador Core i5 210H, tem 512 GB de SSD NVMe e 8 GB de RAM DDR4 rodando a 3200. E assim que a gente abre essa tampa, tem essa apresentação muito bacana que a Asus sabe fazer muito bem e as outras marcas deveriam fazer a mesma coisa. Aqui embaixo do notebook tem os manuais de instrução e o certificado de garantia e nesse compartimento tem o carregador de 150 watts. Bora remover essa proteção e esse aqui é o Asus TUF Gaming F16 equipado com a RTX 3050. A primeira coisa que dá para perceber é que o design é um pouco diferente quando a gente compara com a versão que vem com a 5050, mas a tampa da tela continua sendo construída em alumínio. E fora que essa máquina aparenta ser bem robusta. Bora abrir o notebook e na parte de dentro também apresenta uma construção bem robusta. Agora bora ligar essa máquina e fazer as configurações. Então bora lá, pessoal. Já fiz a instalação do Windows, já atualizei todos os drivers, já baixei também todos os aplicativos que a gente vai precisar, tanto para atualizar os drivers da placa de vídeo, quanto para gerenciar esse notebook, já que ele tem um teclado RGB e também tem vários modos de utilização. Então é muito importante, caso você compre a versão mais básica, que é com Linux, que você instale o Windows, e a gente tem um vídeo aqui no canal ensinando passo a passo para você fazer todo o processo de instalação. E depois de instalar o Windows, a gente também recomenda que você compre uma chave de ativação lá na GVGMall. Então você vai ver qual que é a versão que você baixou do Windows, se é o Windows 11 Home, o Windows 11 Pro, vai lá no site, vai comprar a chave de ativação, e se você colocar o cupom GVGBR, você ainda pode pagar um valor bem bacana, e depois de comprar, basta copiar a chave, colar no seu Windows e pronto, você vai ter um Windows original e ativado sem precisar ficar utilizando ativadores. E caso você precise do pacote Office, tá rolando a promoção nesse mês que ele tá saindo num valor bem bacana e você ainda pode colocar o cupom de desconto. Então se você precisa do Windows ou do pacote Office, dá uma olhada lá na GVGMall. Mas voltando aqui para nossa máquina, depois que você foi lá, fez a instalação do Windows, atualizou todos os drivers, a gente recomenda que você baixe o aplicativo NVIDIA App para poder atualizar a placa de vídeo dedicada dessa máquina e também o aplicativo Armoury Crate, que é o aplicativo que vai fazer todo o gerenciamento da nossa máquina. E agora eu vou te mostrar como que é esse aplicativo e como que você pode fazer todo o gerenciamento tanto da parte do teclado quanto da parte do desempenho. Então bora começar essa análise por design e construção. Essa versão do TUF Gaming F16 entrega um design que é um pouco mais robusto quando comparado com a nova versão, com a RTX 5050, e ele tem essas características que trazem esse ar de notebook gamer mais parrudão. Então aqui tem a logo TUF Gaming centralizada, que tem esse alto relevo. Aqui nos cantinhos também tem setinhas em alto relevo. Aqui na parte central da tampa tem esse vazado e quando você abre ou fecha o notebook, você consegue ver as luzinhas aqui de informação. Isso aqui é bem bacana. Na parte interna, ele tem um teclado retroiluminado de uma zona que é RGB, tem tecladinho numérico, não tem o sensor de impressão digital e tem um touchpad muito bacana que é bem gigantesco e também tem um toque muito bom, bem parecido com o VivoBook S14. E para fazer o gerenciamento desse teclado, você vai precisar do aplicativo Armoury Crate. Depois que você tiver ele instalado, basta apertar esse botão aqui e aí já vai abrir o aplicativo e aqui você vai conseguir gerenciar as cores e também gerenciar o desempenho. Para gerenciar as cores, basta você vir aqui em Aura Sync, em efeitos Aura, e aqui você pode colocar se você quer uma cor estática, se você quer um ciclo de cor, e você pode fazer qualquer tipo de modificação que você quiser. Ou você pode vir aqui em dispositivos e clicar em iluminação, e aqui também você consegue fazer a mudança. Você consegue colocar apenas uma cor, intermitente, estroboscópio, na verdade. Mas eu gosto mais do ciclo de cor.
Lembrando que é só uma zona, então você não consegue separar as cores por zona. E a outra função desse aplicativo é justamente os modos de desempenho. Então aqui você tem o modo Windows, que ele vai ficar compatível com a configuração do Windows, modo silencioso, que é o de economia de bateria, desempenho, turbo e o manual, que você pode fazer o seu preset de acordo com o seu uso. Então se você vai comprar o F16, é muito importante que você tenha esse aplicativo instalado na sua máquina. Mas voltando para a parte de design e construção, essa tampa do F16 é construída em alumínio, enquanto que o resto do notebook é construído num plástico de boa qualidade. Então em design e construção, o F16 realmente entrega um bom conjunto, principalmente quando a gente compara com seus principais concorrentes, que é o Lenovo Lock Essential e também o Acer Nitro V15, já que essas duas máquinas têm uma construção completa em plástico contra uma construção que tem uma tampa em alumínio, e fora que o F16 tem um plástico com a robustez um pouco melhor quando comparado com essas duas máquinas. Já nas conectividades, aqui do lado esquerdo o F16 tem essa porta de energia, uma porta de rede, porta HDMI, uma porta USB do tipo C que aceita carregamento e vídeo, uma porta USB do tipo A e uma porta de áudio. Já do lado direito, ele tem apenas uma porta USB do tipo A. Então o F16 tem boas conexões, principalmente porque conta com a porta USB do tipo C que aceita carregamento e vídeo. Isso quer dizer que você pode carregar ele utilizando o Power Bank ou até mesmo utilizando um carregador que tem acima de 65 watts. Só que aqui tem um ponto bem importante, porque essa porta só chega até 100 watts e esse notebook, para entregar a potência máxima, precisa dos 150. Então, se você quer utilizar a potência máxima dele, você vai precisar utilizar o carregador que vem na caixa. Mas caso você não precise da potência máxima, aí você pode usar tranquilamente o carregador USB do tipo C. Fora que você pode utilizar essa porta para ligar monitores, tanto monitores portáteis quanto monitores que tenham portas USB do tipo C, porque ele vai passar a energia e também vai passar o vídeo através de apenas um cabo. E se você tiver um monitor touchscreen, você pode utilizar como se fosse um tablet. Então, nesse ponto o F16 acerta muito, mas ele não é perfeito, principalmente porque ele tem apenas duas portas USB do tipo A, eu acho que deveria ter 3, e ele não tem uma porta para cartão de memória. E a gente está falando de um notebook que tem placa de vídeo dedicada e possivelmente a maioria do público que vai atrás dele vai querer trabalhar com imagem, com vídeo, com arquivos grandes e consequentemente vai precisar da porta de cartão de memória e também de mais portas USB do tipo A para poder ligar um mouse, um teclado ou qualquer outro dispositivo. Mas no geral o F16 acaba entregando boas conexões. Já na tela, essa versão do F16 vem equipado com painel IPS com resolução Full HD, tem 16 polegadas, proporção 16:10 e taxa de atualização de 144 Hz. E o único pecado dessa tela é justamente não ser 100% sRGB, que seria perfeito para aquele público que quer uma máquina para trabalhar com imagem e vídeo de forma mais profissional. Mas no geral esse painel vai entregar ótimas imagens com cores bem vibrantes, tem um ótimo brilho e vai ser perfeito para aquele público que quer consumir conteúdo, que quer trabalhar com imagem e vídeo desde que não seja algo muito profissional e principalmente para aquele público que gosta de dar uma jogadinha. Já que esse painel tem 144 Hz, tem um bom brilho e ainda por cima tem bordas muito finas, o que deixa a experiência bem melhor. Então, se você faz parte daquele público que precisa de uma máquina que tem um painel no mínimo 100% sRGB, talvez essa versão do F16 não seja a melhor escolha para você. Mas caso você tenha gostado desse notebook e já tenha um monitor externo que é 100% sRGB ou superior, aí o F16 faz muito sentido. E caso você faça parte daquele público gigantesco que não precisa de uma tela 100% sRGB, porque não vai trabalhar nem com imagem nem com vídeo, aí a tela do F16 faz muito sentido, porque é um painel bem bacana. E agora, bora para hardware e desempenho. Essa versão do F16 vem equipado com processador Intel Core i5-210H, tem uma placa de vídeo dedicada RTX 3050 com 6 GB de VRAM e TGP máximo de 65 watts, vem com 512 GB de SSD NVMe e tem 8 GB de memória RAM DDR4 rodando a 3200 MHz. E é muito importante falar das configurações dessa versão, porque essa aqui é a versão mais básica, consequentemente a mais vendida, e tem bastante diferença dessa versão para equipada com a 4050 e principalmente para a versão equipada com a 5050, porque lá a gente já tem memória RAM DDR5, tem uma tampa da tela diferente e tem outros aspectos que acaba deixando o notebook mais caro, mas também um pouco mais atualizado. Mas de qualquer forma, o hardware dessa versão do F16 é bem bacana e entrega um desempenho às vezes até melhor do que seus concorrentes. Se liga só, no primeiro teste de benchmark, lá no Performance Test, ele conseguiu entregar uma média de 20.900 pontos no teste do processador e 10.800 pontos no teste da placa de vídeo dedicada. E se a gente comparar com o Acer Nitro V15 na versão equivalente, ele consegue entregar cerca de 20.900 pontos no teste de processador e 9.600 pontos no teste
teste da placa de vídeo dedicada. Então, na questão de processador, ele é bem equivalente ao Nitro V15, só que na questão da placa de vídeo dedicada, mesmo tendo a mesma placa de vídeo, essa versão do F16 consegue entregar um pouco a mais de desempenho. E se a gente comparar com o Lock Essential, dá para ver que também tem uma pequena diferença, já que o Lock entrega 19.000 pontos no teste de processador e cerca de 11.000 pontos no teste da placa de vídeo dedicada. Então dá para ver que o F16 tem um desempenho bem parecido com seus concorrentes, mesmo ele tendo memória RAM DDR4, enquanto que o Lock e também o Nitro V15 tem memória RAM DDR5. E a gente também aproveitou para testar lá no Geekbench 6. Aqui ele conseguiu entregar uma média de 2.400 pontos em single core e 9.100 pontos em multicore. Já no teste da placa de vídeo dedicada, ele entregou uma média de 60.000 pontos. E se a gente comparar com o Nitro V15, que entrega 58.800 pontos, e o Lock Essential, que entrega 59.200 pontos, dá para ver que o resultado do F16 é bem bacana. E uma coisa bem interessante é que o F16 tem um desempenho muito parecido com o Asus A15, que a gente já fez um vídeo aqui no canal, e eu acredito que acaba sendo um projeto bem parecido com a carcaça diferente. Então, se você tiver uma dúvida entre o Asus A15 ou o F16, saiba que o desempenho deles é muito parecido, com o diferencial que o F16 é um pouco mais atualizado. Mas como testes de benchmarks costumam ser bem sintéticos, a gente também testou vários jogos e o resultado foi bem bacana. E o primeiro foi o Battlefield 6 com a qualidade gráfica personalizada, colocando algumas coisas no baixo, no alto, e aqui a gente conseguiu uma média de 70 FPS com uma ótima jogabilidade e também com ótimas temperaturas. É claro que se você quiser o máximo de desempenho possível, você pode abaixar um pouco a qualidade gráfica para ele ficar ali na faixa dos 120 FPS, que aí vai ficar melhor ainda. Já no CS2, com tudo no máximo e na resolução Full HD, a gente conseguiu uma média de 130 FPS e o processador ficou na faixa dos 85 graus, enquanto que a placa de vídeo se manteve na faixa dos 70. Já no Fortnite, em Full HD, DirectX 12 e preset no alto, nós conseguimos uma média de 90 a 110 FPS com uma boa jogabilidade. E também dá para ver que as temperaturas ficaram bem bacanas e a gente não está utilizando nenhum tipo de base elevatória. E para completar, no Cyberpunk 2077, com preset no alto e resolução Full HD, conseguimos uma média de 50 a 60 FPS. Aqui o processador se manteve na casa dos 80 graus e a placa de vídeo na faixa dos 73. E como a gente está falando em temperatura, dá uma olhada na câmera térmica. Dá para ver que ele não esquenta muito na região do teclado e a parte que mais esquenta é aquela parte central. E mesmo assim a temperatura não fica muito alta. Então nessa versão do F16 você não vai ter desconforto nas teclas principais que você utiliza para jogar. Mas aí, Guilherme, o que você achou do desempenho do F16? Você acha que o desempenho dele é melhor do que o Nitro? É melhor do que o Lock? Qual que você acha que vale mais a pena? E sendo bem sincero com vocês, o desempenho dessas três máquinas, na prática, é muito parecido. O que vai mudar são pequenas características. Então, por exemplo, em atividades que utilizem o processamento gráfico, o Lock e também o F16, eles ficam bem parecidos. Tem uma diferencinha quando a gente compara com o Nitro V15. Só que ao mesmo tempo, o Lock tem um sistema de refrigeração que é bem mais fraco quando comparado com o F16 e também com o Nitro V15, já que aqui ele tem apenas um cooler. Já na parte de processador, o F16 e o V15 têm um desempenho muito parecido, então atividades que utilizem mais o processador, essas máquinas vão ficar mais equiparadas, e na parte térmica elas também ficam bem equiparadas, com o detalhe que o Nitro V15 faz muito mais barulho quando comparado com o F16. Então em questão de desempenho, as três máquinas vão entregar um resultado bem parecido e você tem que ver qual que te agrada mais. E agora, bora desmontar essa máquina. Para desmontar essa versão do F16, você vai precisar de uma chave Phillips para poder remover os 12 parafusos que ficam aqui na parte inferior, e aqui eu recomendo que você tome bastante cuidado, porque esses dois parafusos aqui na parte de cima, eles são maiores, e se você trocar ele de posição, você vai acabar estragando a carcaça do seu notebook. E outra dica bem importante é que esse parafuso aqui do canto, ele não sai. Isso quer dizer que quando você for tirar ele, ele vai levantar e vai te ajudar a abrir um espacinho aqui para você poder enfiar a ferramenta e ir soltando a tampa inferior. Então basta ir soltando todas as travinhas com bastante cuidado, remover essa tampa, e essa aqui é a parte interna do F16. Aqui temos esse plástico preto que fica em cima do SSD NVMe e em cima dos slots de memória RAM. Basta remover ele e aqui já temos acesso à memória RAM. Lembrando que essa versão veio com apenas 8 GB de memória RAM DDR4 rodando a 3200, e aí você pode colocar mais um pente desde que seja memória DDR4. Aqui do lado tem o SSD NVMe e aqui tem outro slot extra para você fazer o upgrade de armazenamento.
carregamento. Na parte de refrigeração, ele tem um sistema bem robusto, contando com 3 heat pipes e 2 coolers. E por fim, ele tem essa bateria de 4 células, 56 Wh e 3.600 mAh. E esse passo a passo para você fazer a desmontagem do F16, com certeza vale o seu like, viu? Então deixa o like e se inscreve no canal. E falando em bateria, nos nossos testes, essa versão do F16 entregou um resultado muito parecido com seus concorrentes. Então aqui a gente tem uma taxa de descarregamento por hora de 33%, e isso quer dizer uma autonomia de mais ou menos 3 horas nessas condições de uso, que é brilho da tela em 50%, reprodução contínua de vídeo e a luz do teclado ligada. Então se você utiliza nessas condições, espere cerca de 2 a 3 horas. Se você utiliza menos, pode conseguir acima de 4 horas, e se você utiliza de uma forma mais intensa, aí é aquele problema de notebook gamer de entrada, né? Ele tem muita potência, bateria pequena e a autonomia fica ali na casa de 1 a 2 horas. E caso você utilize ele no máximo, aí a gente nem recomenda que você utilize sem o carregador, já que você só vai conseguir a potência máxima dessa máquina plugada no carregador que vem na caixa, beleza? E lembrando que a gente está deixando todos os links aqui na descrição com os melhores preços atualizados diariamente. E agora bora testar a câmera e os microfones desse notebook. Normalmente notebooks gamers de entrada não costumam ter uma boa câmera, só que os notebooks da Asus, mesmo os mais baratinhos, que eu não sei se eles utilizam algum tipo de tecnologia na câmera e tal, mas com a resolução baixa de 720, que, pelo que eu estou vendo aqui, é a resolução máxima dessa câmera, eles conseguem entregar uma boa experiência para o usuário. Então a resolução máxima é 720 a 30. Coloquei para gravar, dá para ver que aqui a gente tem uma luz muito forte que está batendo direto na lente da câmera e ela acaba causando um pouco de distorção. Se eu tampar, você vai ver que a imagem fica muito boa, e se eu tirar, mesmo assim a imagem continua boa. Então é justamente por isso que eu acho que eles usam algum tipo de tratamento de imagem. Se eu virar para cá um pouquinho, dá para ver que a qualidade acaba melhorando bastante, e o interessante é que, mesmo sendo uma câmera muito simples, ela consegue entregar o que a maioria das pessoas precisam, que é uma imagem limpa, um áudio bom, e aí eu não sei se o áudio tá bom ou não, porque vocês que estão escutando, inclusive esse áudio é o áudio do notebook sem nenhum tipo de tratamento. Então, se você comprar o F16, você vai ter essa imagem e também esse áudio. E aproveita e deixa nos comentários se você gostou da imagem e também gostou do áudio. E depois dessa análise completíssima, já deu para perceber que essa versão do F16 tem uma grande chance de ser um dos mais vendidos na sua faixa de preço. Porque aqui a gente tem uma construção bem robusta, contando com a tampa em metal, tem um teclado retroiluminado RGB, que você não encontra em nenhum dos concorrentes na mesma faixa de preço, tem um ótimo touchpad, tem uma boa tela que entrega uma qualidade bacana, tem 144 Hz e ainda por cima tem bordas que são bem finas para a categoria, mas que acaba não atendendo aquele público que precisa de uma tela 100% sRGB. Aí nesse caso você tem que comprar o Lock Essential, que já tem um painel 100% sRGB. Além disso, tem boas conectividades, contando com porta USB do tipo C que aceita carregamento e vídeo, e também tem um bom desempenho quando a gente compara com seus principais concorrentes. E o único ponto aqui seria que ele utiliza uma memória RAM DDR4, enquanto que seus concorrentes utilizam memórias DDR5. Só que, como a gente viu nos testes de desempenho, isso aí acabou não afetando muito. E justamente por entregar todo esse conjunto que essa versão do F16 acaba sendo uma ótima opção, desde que você encontre ela num valor bacana. Já que quando você for comprar o seu notebook gamer, você vai pesquisar o preço dos concorrentes. E aí, se eles estiverem na mesma faixa de preço, o F16 pode ser uma ótima opção para você. Mas caso ele esteja muito mais caro, aí talvez não faça muito sentido. Lembrando que a gente está deixando os links aqui na descrição com os melhores preços atualizados diariamente. Mas agora eu quero saber o que você achou do Asus TUF Gaming F16 equipado com a RTX 3050. Você acha que esse notebook entrega um bom conjunto, ou você compraria um concorrente como o Lock Essential ou até mesmo o Nitro V15? E caso você conheça outro notebook gamer nessa mesma faixa de preço que entregue o que esse aqui entrega, deixa aqui nos comentários que a gente vai comprar, vai testar, e se ele for realmente bom, a gente pode acabar mandando para você. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e tchau!